Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí em nossa segunda aula, né, pelo formato digital. Muito bom aí, estou vendo o número de participantes, estou vendo que o pessoal está participando, que é muito gratificante, porque nesses momentos é importante nós estarmos juntos, reunidos, ainda mais com a doutrina junto a nós para nos ensinar, nos elucidar, né? A aula em si hoje será aplicada pela Cecília. Eu vou cuidar dessa parte inicial, tá? Ela vai entrar naquilo que vocês estavam curiosos em saber na última aula, que é sobre Deus, né? Então, é um conteúdo muito bacana, porque nos chama muito à reflexão, ao pensar, para que nós possamos tirar as nossas próprias conclusões, como Kardec nos pede, né? Para que, dessa forma, a gente consiga adquirir a fé raciocinada que ele tanto nos fala. Bom, para iniciarmos, eu vou projetar aqui o sinal verde, né? Que é a lição de número 30 do sinal verde. Alguém gostaria de estar lendo? Aí na tela, para facilitar. Tá? Não tá? Tá aparecendo para todos? Quer que eu leia? Quer que eu leia? Eu leio. Por favor, Paulo. Pode ler, sim. Auxílios sempre possíveis. Deixa eu colocar aqui. Edu, para mim tá torto. Agora tá. Vamos lá. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria, onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entreter-se o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Paulo, obrigado. Quer fazer um comentário inicial? Olha, eu vou citar duas coisas que eu acabei quando eu li, que era a primeira frase, que era: sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reguer a própria vida. Eu acho que mais do que nunca nesse momento, né? Nós precisamos, às vezes, só de um tempo e, muitas vezes, de alguma coisa que nos motive a pensar, a nos interiorizar nosso pensamento. Eu acho que essa quarentena vem bem de acordo com isso, né? A questão de, independente do recurso que nós temos, a única coisa que nós precisamos é de um tempo para pensar, para a gente tentar verificar as possíveis formas de nos renovar, em que nos renovar, e entender que isso é sempre preciso, né? Independente do nível que nós nos encontramos, sempre nos renovar é importante. Eu acho que a questão do evangelho que foi proposto para vocês hoje, que fala de Santo Agostinho, né? Nessa questão que ele colocava de todo dia à noite, parar e refletir um pouquinho sobre o que você fez durante o dia, suas ações.
Então, eu acho que esse texto caiu muito bem de acordo com o momento que nós estamos vivendo aí. Então, essa foi uma colocação. E a última frase também. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Eu acho que isso resume a ideia da prece, né? E nós acabamos simplesmente através da prece já é uma boa possibilidade, já é uma possibilidade de nós trazermos esperança e a questão do amor, né? Nossas energias. Essa foi o que eu acabei que foi que destacou mais para mim. Perfeito, perfeito. Realmente é uma, né, lição que vem a calhar nesse momento, né? Acho que quando nós estávamos planejando os temas lá atrás para fazer o programa, eu acho que já tinha a espiritualidade cuidando para colocar os temas certos, né? Então, realmente é um tema propício para o momento, né? Eu acho que é importante, onde você destacou, que é quando André Luiz coloca isso mesmo, né? Que nós temos o poder de renovar e reerguer a própria vida, né? É uma afirmação que nos enche de forças para encararmos esse momento, né? E não só de forças, também, como diz aí no decorrer da lição, o bom ânimo, a coragem, a resignação, a paciência, a alegria, né? Sem deixar espaço para a irritação, desânimo, a tristeza. O nosso desafio nesse momento é nós buscarmos por isso. E o mais relevante que acho que eu vejo nessa lição é quando ele coloca aqui, né? Deixa eu ver como que está aqui, ó. Ele coloca extrair o ouro da bênção entre as pedras de condenação e censura. Então, nós temos agora uma situação muito calamitosa e nós podemos sim ver o lado bom disso, né? Ainda nos foge a compreensão de nós recebermos isso como algo positivo, porque ele é extremamente triste para nós, né? Mas que se Deus permitiu, é porque isso tem uma razão de ser para o nosso próprio aprimoramento, né? É o ouro das bênçãos ante as pedras. Então, nós seremos, sim, os maiores recompensados de vivermos isso e vivemos procurando zelar por todos esses sentimentos dentro de nós que André Luiz destaca, né? E, como você também destacou, né, Paulo, onde ele encerra, ele não só nos pede para que a gente faça tudo isso, que a gente procure sempre por esses pensamentos e sentimentos de ordem elevada. Ele também nos traz a receita, ele nos traz a indicação da esperança e do amor como sendo o caminho para que a gente consiga, né? A esperança que nada mais é do que a confiança de que nós superaremos isso, de que nós tiraremos o proveito disso e quando nós menos percebermos, tudo isso já passou e só ficaram as lições. E o amor, que nada mais é do que a nossa atenção para fazermos pelo nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse conosco. Então, essa situação que nós estamos vivenciando realmente nos põe à prova, para que possamos exercer tanto a nossa esperança por esses dias melhores, como também esse amor pelo nosso próximo, que passa ali, né? Pelo querer bem, pelo respeitar, pelo desejo sincero de que ele receba o mesmo que nós desejamos a nós. Então, realmente, uma lição providencial que nos enche, né, de ânimo para esse enfrentamento que nós temos pela frente. Não é isso? Certo? Mais alguém quer complementar alguma coisinha? Tá gravando, Edu? Tá gravando, tá gravando? Tá aparecendo em algum lugar que tá gravando?
Tá aparecendo que está gravando. Paulo, teve gente que falou que estava ruim, mas eu acho que era o microfone do Paulo, tá? Não o seu. O seu, a turma falou que está ouvindo bem. Tá. Alguém mais quer colocar alguma coisinha sobre essa lição? Tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos seguir, né? A gente tem uma lição hoje do Evangelho, né? Que é a lição que está no capítulo 1, os itens 8, 9 e 10, é isso? Não lembro se é 8, 9 e 10. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É de 9 a 11. 9 a 11. 9, 10 e 11, né? O capítulo é Não Vim Destruir a Lei e o item em si se chama A Nova Era, né? Toda essa lição desse item, ele tem como base uma passagem de Jesus que é muito forte, que é muito significativa, que é não vindo destruir as leis e os profetas, mas dar-lhes cumprimento, né? Então, o que essa lição nos traz é todo o planejamento divino junto a nós para que a verdade pudesse chegar até nós, né? Deus utilizou dos melhores mestres para que pudéssemos entender toda a realidade divina. E nos deu esses mestres na medida que nós evoluímos. Primeiramente, ele nos deu Moisés, né, através dos 10 mandamentos. Depois veio Jesus com o seu evangelho de amor. E depois nós tivemos a espiritualidade superior nos trazendo a doutrina espírita, a codificação de Kardec. São revelações que mostram todo o cuidado de Deus para conosco, para que pudéssemos ter elementos para todos esses enfrentamentos. Primeiramente, nós tivemos Moisés. Só dar um mute aqui, pronto. Primeiramente, nós tivemos Moisés, né, que nos trouxe ali as leis divinas, as leis do Monte Sinai, né, a Tábua das Pedras, que mais tarde veio a ser chamado de 10 Mandamentos, que são leis, sim, de caráter divino e que, por essa razão, são imutáveis, né? E que teve como principal elemento ali naquele momento nos mostrar um Deus como único e soberano, mas um Deus que até aquele momento precisava ainda ser temido devido àquela classe ainda ser daquela maneira, né? E além disso, Moisés também aproveitou da oportunidade e trouxe leis civis que serviram para trazer ordem para todo aquele povo, né? São instruções de ordem disciplinar, né, que foram atribuídas à divindade para que todos as respeitassem, mas que eram próprias dele, né? O próprio Moisés as redigiu. Mais tarde, nós tivemos a vinda de Jesus, né? Ele veio com essa missão de nos ensinar, mesmo sendo um espírito puro, como nós vimos ali na aula anterior, né? No topo ali daquela piramidezinha, mesmo com toda a sua pureza e mesmo não precisando mais passar pelas tribulações desse mundo, ele fez questão de vir ele próprio até nós para nos ensinar. E nos ensinou, sem um escrito sequer, né? Sabemos que só com as suas palavras ele alcançou o seu objetivo, de tal modo que ele dividiu a era da humanidade em 2, né? E o que ele mais fez naquele momento foi questão de salientar que ele não estava vindo destruir as leis. Ele estava ali vindo revelar as leis divinas, que até então eram as leis mosaicas. E nos deixou, né, um manual para que nós pudéssemos seguir essas orientações dele, que é o Evangelho. Acima de tudo, né, esse Evangelho de amor que nos ensina a amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e complementando, eis aí todas as leis
e todos os profetas. Nós sabemos, né, que Jesus veio, nos ensinou a necessidade do amor, do respeito, do perdão, a necessidade de buscarmos pelos tesouros nos céus, não apenas os tesouros na terra, né? E que, acima de tudo, nos apresentou Deus como sendo um pai amoroso, não um pai a ser temido, um pai que ama infinitamente os seus filhos, um pai que está ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando em cada novo tropeço, em cada escorregão que nós tomamos. E, claro, um pai que compreende e respeita as nossas limitações e as nossas imperfeições. E ao término de sua jornada, né, Jesus veio e nos trouxe outras palavras também muito importantes para aquilo que estava por vir, para que pudéssemos tirar todo o proveito possível de tudo que ele tinha nos falado, sobretudo das suas parábolas, que eram tão difíceis de compreensão e ainda o são, né? E ele nos prometeu ali, quando de sua vinda entre nós, o Consolador prometido, que nós também vimos ali na primeira aula, que ele fala assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso está em João 14, 16 a 17. Né? Que nada mais é do que a doutrina espírita que chegou até nós um pouco mais tarde. Né? E nada mais eram do que mestres da espiritualidade que vieram a relembrar, a esclarecer e a complementar todas as lições de Jesus e do próprio Moisés. Né? Então, o que eles fizeram, sobretudo, foi nos permitir a busca pelo entendimento, né, de tudo aquilo que estava por detrás de todos os ensinamentos de até então. Ok? E, claro, né, como nós sabemos da doutrina espírita, eles vieram, desde sempre, nos falando da importância de nós utilizarmos da nossa razão para, dessa forma, adquirirmos a fé. Eles não pediam que nós dessemos obediência a tudo aquilo que eles falavam, simplesmente porque eram eles que nos falavam. Eles pediram para que nós utilizássemos de nossa razão para que, dessa forma, nós adquiríssemos a fé raciocinada. Né? Nós passaríamos a acreditar porque racionalmente, nós aprendemos que era o caso de acreditar, não porque alguém nos disse. E também nos falou da importância da ciência, da filosofia, para complementar todos os nossos estudos, tá? E muitas outras coisas mais, que também é importante a gente lembrar, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, que a doutrina veio nos oferecer e continua oferecendo, né? Toda a sua relevância para que pudéssemos entender o porquê das nossas dificuldades agora, o porquê dos nossos sofrimentos de agora, né? Então, nós aprendemos com a lei de causa e efeito, nós aprendemos com o nosso livre-arbítrio, nós aprendemos com a lei da evolução que todos estamos submetidos, que nós vivenciamos aquilo que nós precisamos vivenciar, porque num momento ou outro nós desencadeamos essa necessidade. Ok? Então, a doutrina espírita vem a nos esclarecer ainda mais aquilo que os outros mestres já tinham vindo até nós, né, oferecer, e com tantas outras lições também, né? Esclarecendo um pouco mais sobre as reencarnações, sobre a sobrevivência da alma, sobre a necessidade da transformação moral. Tudo isso a doutrina veio a nos oferecer.
Portanto, né, nós percebemos na doutrina algo, um mestre, na verdade, né, que venha a coroar todos esses ensinamentos da divindade para nós. Através dela, a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre essa verdade de Deus, essas suas leis divinas, de modo que elas cheguem até nós e se tornem uma preocupação nossa em nosso dia a dia, de nós perseguirmos, de nós valorizarmos, de nós priorizarmos, né? Como bons alunos que ouvem aquilo que seus professores ou mestres têm a dizer, e a partir daquele momento eles passam a aprender e também a querer praticar em suas vidas. Então, eis o planejamento divino, né, de nos enviar todos esses missionários, esses espíritos de luz, para nos ensinar como seguirmos em nossa jornada, para não ficarmos a esmo, não ficarmos a nossa própria sorte. Ok? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, complementar? Tudo bem? Então tá bom. A partir da premissa que ficou claro, hein? A outra premissa eu não quero saber dela, que ninguém tem entendido. Então é isso. Então eu vou desligar minha tela aí agora. A Cecília vai entrar com os slides dela, tá bom? Prece, Edu. Você esqueceu a prece. Prece. A prece. A prece. Sou eu que faço a prece também? Ou você ou a Sônia, você que sabe. Eu ia fazer a vibração e a final, você que sabe. Não cansado da minha voz ainda? Vamos lá. Bom, vamos agora serenando nossas mentes e corações, nos voltando à espiritualidade que nos assiste nesse momento, para juntos chegarmos até o nosso Mestre amado, Jesus Cristo, e até Deus, nosso Pai. Primeiramente, para agradecermos por mais essa oportunidade bendita que temos de nos reunirmos e aprendermos um pouco mais sobre suas leis, de modo a nos tornarmos bons aprendizes de todas as orientações que a divindade sempre nos dedicou. E também para pedirmos que tenhamos a sabedoria, a percepção e o discernimento necessários para bem aproveitarmos tudo o que nos será transmitido na noite de hoje, de modo a sairmos dela mais fortalecidos e equilibrados, e de modo a despertarmos o interesse de progredirmos conforme as suas orientações. Que Deus esteja conosco e Jesus esteja entre nós. Que assim seja. Você tira aí para pôr o slide, Edu? Pronto. Tem que fazer o char de novo lá, né? Aí? Isso. Já estou ficando craque, hein? Isso, Cecília. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá, esse módulo aqui é bem agradável de se fazer, né? Porque a gente tem toda a memória intuitiva a respeito desse assunto que é Deus, né? Então, nós vamos juntos buscar refletir e buscar essa gama de ensinos que a doutrina espírita nos traz e que, assim, nos conforta tanto, porque nos traz uma proporção mais acertada do que é esse Pai misericordioso, né?
ele nos ajuda a esclarecer dentro de nós, assim, trazendo isso que a doutrina espírita tanto fala, que é a nossa fé raciocinada. Porque vamos entendendo e de uma forma bem lógica, nós vamos vendo todo o papel durante toda a história que a divindade tem em nossas vidas, né? Que a divindade proporciona a cada um de nós, que é essa oportunidade de amadurecimento. Então, diante disso, a pergunta inicial é: qual a sua ideia da Cecília? crença? Oi. Tá aparecendo toda a tela para nós. Ah, tá. Vai lá no cálicezinho. Ixi, espera aí. E o seu microfone estava meio ruim. Agora acho que ele melhorou. Agora tá bom? Agora está melhor. Então tá. Então essa é a pergunta inicial, gente. Vocês podem falar, né, de uma maneira ordeira, qual é a sua ideia de Deus? O que é que vocês acham? O que nós aprendemos até hoje que é Deus? Quem acredita naquele, né? Nós fazíamos a imagem daquele velhinho de barba, né? Que castiga. Como que está a nossa ideia, né? Do que é esse Deus? Nossa, gente, ninguém quer falar nada? Cecília, eu sempre achei que Deus, para mim, era uma energia que regia como maestro as coisas do mundo, né? Do universo. Então, essa era a ideia que eu tinha antes de começar a ler o Livro dos Espíritos. Então, isso era o que eu tinha em mente, era o que era para mim, era o significado para mim. Entendi. Então, mas a gente se lembra... pode falar, Emma. Para mim, quer dizer, pelo menos em infância, né? Era aquele Deus, aquele velho de barbas longas, olhando tudo que a gente fez de errado. Anotando no caderninho. Pronto para nos castigar. E ele tinha uma cara muito feia. Aí né? depois também, eu passei um período sem me preocupar muito com Deus. Mas quando eu tinha 19 anos, eu li o Livro dos Espíritos inteirinho. E aquilo não me pareceu... E o Livro dos Espíritos, para mim, naquela primeira lida que eu dei, nada me pareceu estranho. Eu tinha a impressão que aquilo me era muito familiar. Tudo, encarnação... vidas sucessivas, as reencarnações sucessivas, a lei de causa e efeito, para mim era tudo muito familiar. Para mim me foi muito familiar, desde o primeiro contato que eu tive com o Livro dos Espíritos. É isso mesmo. E desde então ficou assim, a ideia de Deus, exatamente Kardec, a causa primária de todas as coisas, mas eu gosto muito da expressão a inteligência suprema, que mantém o equilíbrio de todas as coisas. Que quando a gente pensa no universo, por exemplo, todos os planetas, há quantos milhões de anos cada planeta respeita a sua rota, ninguém bate com ninguém, ninguém sai do seu caminho. É muito Eu fico imaginando, né? Assim, que inteligência é essa? É o que nós vamos ver hoje. Isso, é o que nós vamos ver hoje. É assim, me falta adjetivos, é verdade, palavras para expressar o que eu acho.
Isso que a Mara disse, né, gente, é muito importante, porque essa ideia inata de Deus, né, como diz o termo, é inata mesmo. O homem sempre teve isso dentro de si. Mas, com a própria evolução do homem, era difícil antes, né, dele conceber essa ideia. Então, por possuir a inteligência, o homem deseja saber qual é a fonte, a causa e a lei da vida. Esse sentimento sempre teve dentro do homem, que é o sentimento instintivo, né, de uma existência de um ser superior. Então, nós tínhamos, só que o homem primitivo, ele foi juntando isso com um pouco de medo, com um pouco de misticismo, porque era difícil para ele conceber isso que nós definimos hoje, né? Uma energia, uma força, uma inteligência suprema, que tudo, né, está sendo governado por ele, né? Como diz no Evangelho, nenhuma folha cai sem o conhecimento de Deus. Então, o que o homem, né, começou a fazer? Ele começou a cultuar fenômenos atmosféricos, né? O sol, a lua, os animais, deuses maus e vingativos. Por quê? Ele precisava dessa imagem de chegar perto dos seus sentimentos. Então, existiu, né, essa proximidade. Ele começou a trazer Deus dentro dos seus sentimentos. Nós sabemos que se ele é só amor, né, hoje nós vamos entendendo, como o Edu disse na primeira parte, né, hoje nós estamos entendendo esse Deus de amor, começando a entender, né, esse Deus de amor, essa busca da verdade sobre Deus. Mas, antigamente, nós precisávamos personalizar a divindade com os nossos sentimentos. Então, ele punia, ele tinha raiva, ele gostava de sacrifício. E assim, né, a humanidade foi crescendo nesse sentido. Então, até aqui, né, tem umas imagens. Essa mulher, essa estatuazinha aqui de mulher, era a divindade mais antiga que se tem conhecimento, né? Que é da fertilidade. Então, durante toda a evolução humana, a existência de Deus foi uma busca constante para o homem. Então, a existência de Deus, ela nos é mostrada a todo instante, não é? Pela perfeição do corpo humano, não é? Então, nesta falta de palavras e de alcance da nossa mente para entendermos essa grandeza divina, nós vamos entendendo o que a natureza nos mostra, né? Tudo que está à nossa volta, a obra divina. É como a Yamara falou no começo, não é? O que nós temos? Nós estamos vendo aí toda a obra divina. Se a obra é bem feita, é uma obra perfeita, então quem criou tudo isso é a perfeição maior ainda, não é? Então, pela perfeição do corpo humano, que mais? A perfeição da natureza, as leis imutáveis e perfeitas que regem o universo. É isso que a Yamara estava falando, né? Nenhum planeta tromba com o outro. Existe esta, vamos dizer assim, essa sintonia, né? Essa harmonia entre tudo o que existe no universo. E isso é a referência daquilo que hoje a ciência consegue nos mostrar, né? Mas sabemos que tem muito mais ainda, né? Então, como a gente gosta sempre de chamar
a ciência em nosso auxílio, como nós vimos na aula passada, não é? A ciência, a religião, a filosofia, elas sempre se completam, não é? Lembrando sempre, Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, né? Ele veio revelar esse intercâmbio entre mundo espiritual e mundo material, não é? Então, nós vamos ver aqui o que Einstein disse a respeito da religião, né? De todo esse processo em entendermos o que é Deus e o que isso faz nas nossas vidas. Então, quando escreveu o ensaio Religião e Ciência para a New York Times Magazine, em 1930, Einstein elaborou 3 ideias. Cecília. Oi. Seu som está meio picando. E agora não tenho como... Vamos... Vai levando. Mas está dando para entender? Está dando para entender? Tá dando. Tá bom. Não é o microfone, não. É a conexão da Cecília que está um pouco instável. Tá. Ela falou que não estava muito bom, né? Tá bom. Bom, Einstein elaborou, então, esses 3 estágios do desenvolvimento da religião, que são eles, né? O primeiro estágio ele chamou de religião do medo. Alguém tem ideia desse período? O homem lá da Inquisição, que mais? Vamos voltando aí. Inglaterra. Todos aqueles... Oi? Inglaterra, domínio, cruzadas. Não, isso é Moisés, eu estou achando, Cecília. Pois, também, cruzadas é na época da Inquisição. Era, né? Na Idade Antes Média. de Jesus, não é? Antes de Jesus, a religião era usada para o domínio do forte no fraco, não é? Como que era antes, assim, os reis e a parte religiosa, os bispos, todos eles dominavam, não é? Na Idade Antiga, na Média, não é? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Viu? Então, até a própria ideia hoje que a gente ainda tem de um inferno, né? Para a gente conseguir manter uma ordem através de um medo relativo, um céu, uma recompensa por uma atitude que é para ser óbvia, né? Então a gente ainda herda essa situação até os dias de hoje, no meu modo de ver. Sim, verdade, é isso mesmo. Então, o medo sempre esteve presente aí, né? Essa ideia que nós temos de castigo e recompensa, né? Antigamente, o que era? Quem tinha um bom padrão de vida, eles diziam que era uma recompensa divina, né? Ah, não, Deus me escolheu para ser bispo, para ser... A pergunta que todo mundo sempre faz sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso sempre esteve presente permeando aí a história do homem e a religião. Então, vamos ver o que mais Einstein nos traz. Foi, antes de tudo, o medo, seja da fome, dos animais, das doenças ou da morte que levou o homem primitivo a adorar Deus. A mente humana criou seres imaginários, cuja vontade dependiam a vida ou a morte do indivíduo e da sociedade. E para aplacar esses seres, os humanos lhe ofereciam súplicas, sacrifícios, formas primitivas, né, de orações e rituais religiosos. Então, tudo isso baseado nesse medo. Depois
depois, ele diz de um segundo estágio, que ele descreveu que foi a concepção social ou moral de Deus, decorrente do desejo, orientação, amor e apoio. É o Deus que premia e castiga, ao qual ele havia se referido anteriormente. Einstein via o Antigo e o Novo Testamento uma ilustração admirável dessa transição de religião do medo para a religião da moral, ainda ligada a uma concepção antropomórfica de Deus. Então, é isso que nós estávamos falando, né? Desse estágio ainda que esses livros, né, que nós tínhamos, eram os únicos conhecimentos que tínhamos uma boa parte da história e também de toda essa crença religiosa, né? Então, ali, a Bíblia sempre foi um livro de filosofia, de religião, enfim, de tudo. Era tudo ali, né? As escrituras. E o povo quase não tinha acesso a isso, né? Foi só na Idade Média, lá com Lutero, que começou a ser traduzida a Bíblia. Então, que o homem começou a ter um conhecimento maior de tudo que a divindade vinha nos trazer. Isso antes era mais restrito a uma certa casta, né, de pessoas, uma certa classe de pessoas. Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta? Cecília, Oi. eu estou achando que a sua internet está ruim. Quando você usa o slide, aí que sua voz acaba tremendo aí. Você não quer perder uns 2 minutos e mandar esse slide para mim? Você acha que é muito complicado? Deu o projeto daqui da minha internet. Espera aí. É fácil isso para você? Deixa eu abrir. Então, tá. Então, o terceiro estágio, né, Einstein chamou de sentimento religioso cósmico. Você vai mais para frente, Edu, por favor. E é um conceito, né, difícil de elucidar para as pessoas que não têm um sentimento, está aparecendo um outro negócio aqui para mim. Uma vez que ele não comporta qualquer concepção antropomórfica de Deus. Então, é essa dificuldade, né, que a gente tem de fazer ideia disso tudo, o que é Deus, né? Então, a doutrina espírita vem em nosso socorro a esse respeito. Você põe outro, né? Então, na pergunta, né, vamos dizer assim, nesse estágio aí, que ainda nós estamos falando, cada povo concebe, conforme a sua evolução, essa ideia de Deus. Vai mais para frente um pouquinho, tu? Um ser material poderoso, pode ir. Vingativo, que precisa de prendas e sacrifícios de animais e humanos. Bom, mas severo, que castiga. E, finalmente, bom, compreensivo, que nos ama, que nos oferece oportunidade para refazermos os nossos caminhos. Então, nisso tudo, Kardec, né, vem colaborar conosco, e se Einstein tivesse lido, né, o Livro dos Espíritos, ele teria mais complemento a esse respeito, né? Porque, vai o próximo slide, por favor. Né, a doutrina espírita vem nos perguntar, vai mais uma aí. Mais uma aí, mais.
Mais um. O que é Deus? Né? Ele vem nos perguntar. Então, é essa aquela resposta que a Yamara adiantou para a gente, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, vejam bem, nessa missão, né, de Kardec, nesse momento em que o nosso planeta passava, em que o ser humano já estava amadurecido para ter desperto a sua mente para as reflexões do mundo dos espíritos, né? Para que essa verdade pudesse estar presente entre nós, para que o homem começasse a deixar o fenômeno do lado, esses medos da divindade, essa ideia antropomórfica, né? de Deus, da divindade, e ter uma ideia mais legítima, né? É claro que é aquilo que a nossa mente ainda consegue absorver, porque conforme muitas palestras, né, que nós ouvimos, mesmo o depoimento de Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, não sei se todos conhecem, mas ele é um grande estudioso espírita, que conviveu com Chico, que até tem um filme, né, A Vida do Divaldo. Então, Joana de Ângeles, ela nos diz que o nosso cérebro ainda não tem, a constituição cerebral não permite esse conhecimento. É como assim nós, lá na Idade Média, falássemos que iríamos ter uma aula virtual, queríamos ter um celular, né, que funcionaria com ondas, que transmitiríamos imagens, som, né, através das ondas. Então, é uma ideia que ainda não cabe na nossa cabeça. É claro que com a nossa evolução, o nosso entendimento irá se ampliar. Então, conforme iremos evoluindo, nossos sentimentos depurando, então nós teremos condições de entendermos melhor a divindade. E conforme Deus, né, nos diz através de Jesus, né, todos nós chegaremos até Ele, né? Teremos as mesmas condições. É claro que não seremos perfeitos como Ele, mas teremos a capacidade de vê-lo, né, de entendê-lo melhor. Pode ir no outro, por favor, Edu. Ó, contra a regra aí está demorando, né? Bom, viver com a crença, sem a crença de um ser superior, imaginem, o objetivo, né, disso tudo, desses esclarecimentos, no caso, é nos trazer muito mais consolo, né? Quando o ser humano vivia sem a crença nesse ser superior, como é que vocês acham que ele administrava tudo isso? Podem falar, gente. Vamos participar aí, para não ficar só eu falando. Vocês acham que era legal esse período aí em que... Era olho por olho, dente por dente, né? Isso. Então, era tudo assim. E a gente se achava ainda que não era merecedor, né, de muitas coisas. Porque com essas ideias de que Deus privilegiava certas classes, né, e certas pessoas, então era difícil para a gente ter
vamos dizer assim, o nosso amor próprio, né? Uma esperança no futuro. Você pode seguir, Edu, por favor? Então, viver sem a crença nesse ser superior é negar a obra da criação. Pode o próximo. Omitir o evidente, o real. Alimentar nosso orgulho. Permanecer no estado de ignorância. Negar a realidade, pois tudo, o visível e o invisível, nos mostra sua existência. Então, o que era aí? Não, pode ir. Pode ir. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Nós já falamos, né, um pouco disso na obra toda, né, no conjunto da obra que nós podemos ver. Pode pôr, Edu, por favor. E nesse axioma que a ciência vem nos trazer, né? Então, ele fala assim, num axioma que aplicais à vossa ciência, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo. O que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Pode ir para frente. Isso está na questão 4, tá? Do livro dos Espíritos. E os comentários de Kardec para essa questão, ele nos traz... Põe mais aqui, por favor. Para crer em Deus, basta se lance olhar sobre as obras da criação. Mais uma vez, Edu, por favor. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. É aquilo que o Edu falou na aula passada, né? Não surgiu de nada. Houve, diante de toda essa obra do universo, um gerador disso, né? Um criador de tudo isso. E que nós sabemos que é esse ser superior. Por isso que ele é superior, né, gente? Por ele estar criando isso tudo. Algum comentário, gente? Edu, alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa a esse respeito? Segue o bonde? Então, vamos lá, Edu. Então, nós temos aí esse exemplo, né? Nós que sabemos que existem muitas constelações, né? O universo, a gente não consegue nem mensurar tudo isso, não é? Então, ainda voltando naquilo, né? Que Deus mantém a harmonia, a sincronia de tudo isso. Como conceber um ser de tamanha inteligência? Nós não temos nem como mensurar tudo isso, porque ele mantém tudo isso sob harmoniosa, né, vida. Segue um pouquinho, Edu. Daí nós vamos ver que dentro dessa Via Láctea, a próxima imagem. Nós temos, né, o nosso sistema solar, e como a Yamara falou aquela hora, né, ninguém tromba em ninguém aí, né, Yamara? Então, tudo tem uma perfeita sintonia. Mais para frente, Edu. Cecília, eu vou fazer um teste, de vez em quando vou dar umas derrubadas na sua imagem, tá? Tá. Para ver se a voz normaliza. Depois eu volto você. Sim, tá? senhor. Vou tentar. Cuidado aí, que eu já tenho uma certa idade, e cair assim é perigoso. Vai.
Depois nós temos a Terra, né? O nosso planeta aqui, que também tudo, voltamos a dizer, né? Aquela frase, nenhuma folha cai sem o conhecimento da divindade, né? Nós vamos ver que essa ideia, esse sentimento, né? Quando nós falamos que Deus está presente, são umas de suas características que o Edu vai falar depois, né? A onipresença, a onisciência, né? Vamos para a próxima imagem, Edu. Bom, então, que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Pode ir, Edu, por favor. Que Deus existe, pois de onde lhes vem esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência, princípio de que não há efeito sem causa. Certo? Vai mais uma aí, que é isso daí está no Livro dos Espíritos, na questão número 5. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Gente, essa pergunta é boa. Vamos lá responder isso aí. O que vocês acham? Ó, leia de novo a pergunta. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? O que vocês acham? Eu respondo, mas a minha resposta está baseada nos primórdios da civilização, onde sequer havia educação e esse sentimento estava já nas civilizações primitivas. De maneira, obviamente, mais primitiva, né? Mais rústica, vamos assim dizer, mas já havia nisso. Então, eu não posso acreditar esse sentimento a uma doutrinação por via educacional. Isso mesmo. E é exata essa sua colocação, Tom, porque senão, se fosse um fruto da educação, né, onde os países são civilizados, mesmo sendo as diversas crenças que existem, mas, por exemplo, como quando chegamos a um continente que não era habitado ainda, como chegaram no Brasil, os selvagens daqui também tinham a ideia da divindade, né? Isso nos mostra que o quê? Essa ideia vem daquele fundamento, né? Isso nasceu com o homem, essa necessidade. É uma ideia inata do ser, né? Está dentro de cada um de nós esta ideia. O Edu, está aparecendo um negócio aqui. Cecília, clica na sua câmera de novo. Está aparecendo um negócio aqui, ó. Olha o meu inglês, hein? The host. Está falando aqui do meu vídeo. Ignora. Aperta essa Não, câmera. eu apertei nele e ele aparecia aí, viu? Nem fui na câmera. Eu não consigo religar você, eu consigo só desligar, tá? Então, só me derruba, né? Só me dá o tombo, ajudar a melhorar nada. Isso mesmo. Então, você põe a resposta para a gente, por favor? Alguém mais quer fazer alguma colocação, gente? Eu só ia falar que, né, pelo menos na minha experiência pessoal, todas as vezes que foi tentado me ensinar sobre a existência de Deus, eu não quis aprender, não. Eu fui metida besta, eu queria aprender sozinha. Então, foi muitos anos depois que até eu
eu brinco com a minha mãe que eu só me descobri filha quando eu comecei a brigar com ele, porque chega um momento que a gente se questiona se tudo que acontece com a gente é uma consequência dos nossos atos ou se tem alguma outra coisinha por fora empurrando a gente para que a gente progrida e melhore. Então, eu particularmente, toda vez que tentavam me ensinar sobre Deus, eu não quis aprender. Eu fui aprender quando eu aceitei que esse era o momento de aprender sobre Deus. Então, partiu de mim primeiro, para depois eu ter essa aceitação de aprender de uma maneira intelectual, entre aspas. Mas isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? É Gabriela, né, que estava falando? Sim. Então, por que você tinha esse sentimento, né? Por que você não queria saber disso naquela hora, né? Tudo isso é um outro sentimento instintivo, né? Que às vezes a gente luta. E depois, você acha que mais amadurecida, né? Daí foi levando essa ideia à frente. Diga aí, Amara. Eu achei muito legal essa colocação da Gabriela, nessa pergunta exatamente, porque essa pergunta é o argumento dos ateus. Eles falam exatamente isso, que a existência de Deus é por causa da nossa educação e das ideias que meteram na nossa cabeça. O que a Gabriela acaba de falar é que não é bem assim. Alguém tentou colocar essas ideias na cabeça dela, através da educação, através de outras coisas. Mas ela não aceitou. Num determinado momento, é o que você fala desse sentimento inato de buscar a Deus. Então, num determinado momento, esse sentimento brota na Gabriela. Então, ela vai buscar a Deus por si mesma. É exatamente a prova do que você está falando. Exatamente. Né? Eu achei muito legal isso. Acontecer na aula. Isso. E nós podemos ver... Quem quer falar, gente? Não, a ideia que eu tenho, é mais uma dúvida do que uma colocação, é assim, para mim essa busca ou essa negação ou aceitação divina vem mais assim, como disse o companheiro aí, eu não lembro o nome dele, vamos pegar desde o homem de Neandertal, qual que foi o primeiro considerado com essa... já existia essa ideia de um Deus porque está na centelha da nossa alma. A gente é criação e imagem e semelhança. Então eu já acho que independente até desde a primeira reencarnação saindo dos outros reinos, já no reino animal pode ser que a gente já tenha essa ideia porque é do nosso espírito. Isso daí vem como se fosse uma programação RAM, assim, dentro da nossa concepção de ser, que existe alguma coisa que nos criou. Mas pode ser que eu esteja errado, entendeu? Não, tá, é isso mesmo. Já vem na nossa alma, né? Já vem desde a criação, desde a nossa criação. Fomos criados simples e ignorantes, mas com toda a potencialidade de evolução. E dentro disso, essas ideias, a nossa consciência, né? Ela traz toda essa chama. Então, essa busca. E nós podemos ver, voltando aí à ideia, né, da evolução planetária, que hoje em dia o homem, ele está, vamos dizer assim, nós estávamos naquela fase da Gabriela aí, né? Falavam de Deus, a gente negava. Em algumas coisinhas, só na hora do apuro é que a gente lembrava de Deus, né? Mas no meio, porque o materialismo nos traz essa ideia, nos traz essa, vamos dizer assim, essa postura de negar isso, que não, que vale a ciência, que vale isso. Então, o fato do homem querer, vamos dizer assim, se impor, nós acabamos vendo que ele é um produto da massa, né? Um produto de tudo que se falava. Então, o materialismo que imperava nessa época,
ele nos punha essa ideia, né? De que da não existência de um ser supremo, né? De um ser que está ali governando tudo, a par de tudo. Hoje em dia, com essa evolução, essa busca da nossa essência, essas reflexões que fazemos a respeito de todos os nossos sentimentos e essa, vamos dizer assim, sabe aquela busca interior, né? Aquele vazio existencial, ele nos propicia esse conhecimento da divindade. Então, hoje nós estamos numa fase planetária onde essa busca é a essência da nossa evolução. Nós estamos maduros para um maior entendimento da divindade. E isso tudo, né, vem de encontro. Por isso que nós temos tantos conflitos internos hoje em dia, né? E como disse uma palestrante que veio na nossa casa há um tempinho atrás, a última palestrante é Deusa Samu, ela diz assim, que para sermos felizes, temos que pôr Deus na nossa vida, né? Desde as nossas crianças. Quando nós colocamos Deus na nossa vida, e eu achei muito interessante o que ela falou, porque às vezes uma pessoa fala assim, eu não acredito em Deus. Deus, mas ela é uma boa pessoa, ela ajuda o próximo, o que ela pode fazer para o outro, ela faz. Ela, nas boas ações, é quase assim, olha, na sua obra, ela nos mostra que Deus está dentro dela, que ela acredita em Deus. Às vezes ela não ligou, né? Com o Lé com Cré, vamos dizer assim, né? Mas ela demonstra em suas atitudes que Deus está dentro dela muito mais do que na boca daqueles que falam assim, não, eu sei todo o evangelho, eu decorei todas as escrituras, mas não põe em prática. É como não adianta só fazer, tem que praticar, não é? Então ele fala assim, que a caridade é o amor em movimento, né? Então tudo isso nós temos que permear na nossa vida. Então a crença nessa divindade, muito mais do que na nossa educação, ela está no nosso coração. Certo? Mais algum comentário, gente, a esse respeito? Podemos ir para o próximo? Olha, questões para a nossa reflexão. Por favor. Todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Isso está no livro da Gênesis, capítulo 2, item 3. Mais um, Edu, por favor. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Também está na Gênesis, mais um, Edu. Gênesis, no capítulo 2, ainda no item 6. Agora nós vamos para as provas, né, da existência de Deus. Então, as provas, vocês vão ver que é a repetição disso tudo que nós falamos, né? Edu, você pode pôr, por favor? Esse sentimento instintivo da crença em Deus. Então, a crença instintiva da existência de um poder sobre-humano que leva todos os povos, em todos os tempos, a adorar um poder supremo é uma prova da existência de Deus. Certo? Tem alguma dúvida a respeito dessa afirmação? Eu queria copiar isso. Espera só um pouquinho, por favor.
Você quer que depois... depois a gente manda o slide no Zap. Por favor. Pode ser? Pode, por favor. Obrigada. Tá. A gente manda, assim fica mais fácil para vocês, né? E a Mara, já mandei para vocês o do mês da semana passada, eu mandei para vocês o link. Vocês têm da aula do Edu. Viu? Não, mas ela quer desse. Essa também vai ser mandada do mesmo jeito. Ah, tá. Não, bom, o que eles têm é a gravação, Sônia. Acho que o slide não. Daí eu passo o slide para você, Sônia, você passa para eles, tá bom? Bom, a 2, que é a lei de causa e efeito, né? Essa lei aí vocês vão estudar muito mais no ano que vem, né? As leis divinas. Pode ir, Edu, um pouco mais à frente. Nós sabemos que a lei de causa e efeito, ela é uma vertente, né, do livre-arbítrio. Então, todo efeito inteligente, pode ir para frente, por favor, deriva de uma causa também inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego. Um acaso inteligente já não seria um acaso, certo? Seria alguma coisa. Edu, você me derrubou de novo para eu desaparecer aí? Esse menino, mais para frente um pouquinho, Edu. A outra, né, a prova número 3, é a obra harmônica do universo e seus sistemas. Mais para frente um pouquinho, Edu. A insuperável inteligência da estrutura total da natureza em seus mínimos detalhes revela a existência de um poder inteligente. A obra se deduz à inteligência do autor. Certo? Pode para frente, por favor. Agora, para a nossa reflexão. Bonitinha do esse. Gente, eu trouxe para vocês esse, para a gente encerrar, né, para a gente ver aí, ficar com essa reflexão para a semana. Uma coisa que eu ouvi numa palestra não esqueci o nome agora, é a média que a gente gosta. E eu já vou lembrar o nome dela já. E ela ensina a gente o seguinte, que ela faz a seguinte reflexão, assim, por que existem tantos livros, né, de poemas psicografados? Então, nessa palestra dela, ela nos ensina que a poesia, ela mexe com duas partes do nosso cérebro. E ela é um excelente exercício para o nosso Alzheimer, né? Para a nossa mente. Então, eu trouxe para vocês esses versos de Emmanuel para a gente refletir. Tempos de Deus. Pode ir para frente, por favor, Edu? Pode pôr ele. Pode pôr seu vídeo, viu? E agora não está mais aparecendo aquele negócio aqui. Agora vai ficar sem, Edu, porque eu não sei voltar. É a câmerazinha. Na câmera. Tá. Ok. Vamos ver se volta. Não está voltando, Edu. Tá. Vai ficar sem mesmo. Eu tento aqui. Eu estou clicando lá em cima. Agora vem. Pronto. Bom, então esse verso de Emmanuel, ele diz assim:
Não te deixes vencer pela hora vazia. Cérebro sem trabalho é reduto de sombra. Casa desocupada guarda animais daninhos. Tempo que te pertença, podes dá-lo em serviço. Qualquer auxílio a outrem é socorro a ti mesmo. Não desprezes o tempo, que tempo vem de Deus. Então, para esses nossos dias, né, de luta, de paciência, como o Edu mesmo já disse, vamos guardar essas palavras e todo o ensinamento desta aula e confiar que Deus está no leme, que nenhuma folha cai sem o seu consentimento. E isso vai nos trazer muito alento aos nossos corações, paz, forças, né? E vai renovar a nossa fé, que tudo vai acontecer da melhor maneira. Então, vamos acreditar, né, nesse Pai misericordioso e em todo esse ensinamento que os Espíritos vêm nos trazer. Tá certo? Então, que tenhamos todos uma boa semana. Se tiverem alguma pergunta, nós vamos responder com todo amor e carinho. Alguma coisa, a gente pode tirar agora o... Está todo mundo dominando já, o que deu já. Ô, Edu, faz favor, tira o slide para eu ver a carinha de todo mundo. Certo, gente? Certo. Olha, semana que vem o Edu ainda continua nesse mesmo assunto, tá? Ainda nós vamos falar de Deus, tá? Mas deu para a gente começar, né? Mais alguma coisa, gente? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Acho que o tema hoje propõe mesmo muita reflexão, né? Pensamento mesmo. Isso mesmo. Ó, nós temos alguns minutos ainda. Tem 10 minutos para o Edu fazer a... Quem que vai fazer a vibração? O Edu? A Sônia, né? A Sônia. 10 minutos de vibrações, o povo dorme aí. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu falo, Cecília. Diga, Tom. Eu tive uma oportunidade muito feliz de estudar a psicologia transpessoal dentro das 4 forças da psicologia. E ela teve uma reflexão sobre o tema atual, que é a seguinte: se você tiver um veículo numa linha de produção, esse veículo pressupõe toda uma cadeia inteligente que levou a esse veículo ser pronto. Um simples tornado numa fábrica de autopeças não gerará o veículo. Então, o pressuposto de uma inteligência que elaborou essa outra inteligência, ela tem que existir. Uma inteligência não é fruto do nada, o que a gente chamava de efeito randômico na psicologia transpessoal. Então, se temos algo inteligente, todos nós temos a nossa inteligência, todos nós temos aqui veículos inteligentes de manifestação, corpo físico, corpo energético, a própria situação do espírito em si, né? O corpo fluídico e o corpo físico. Então, é uma dedução lógica, pode-se dizer que até natural, a dedução que houve uma inteligência que proporcionou essa outra inteligência. E aí vem uma outra reflexão. Essa inteligência seria de mesmo grau de inteligência? Não, ela tem que ser de um ponto acima. Esse é um ponto, é uma reflexão que eles faziam na psicologia transpessoal que eu acho muito interessante.
e compartilho aqui com todos vocês. Era isso aí. Certinho, Tom, é isso mesmo, né? Você vê como a psicologia, principalmente, né? Sabemos que no Evangelho, estudiosos mesmo dos textos bíblicos, eles falam que existem vários estágios, né, da palavra de Deus. Então, conforme o nosso entendimento, a gente se aprofunda ou não, né? Ou fica aquele conhecimento raso. Mas Jesus veio nos trazer um verdadeiro tratado psicológico, né? Todo o Novo Testamento, se você ler com profundidade, né, é um tratado da psicologia. E a psicologia transpessoal, tudo isso, ela vem agregando, né, que faz parte da ciência, para que a gente entenda esses sentimentos, que agora, né, mais uma vez, a gente fala, estamos numa fase planetária, onde a maior necessidade do ser humano é o conhecimento de si mesmo, né? Sócrates já vinha falando isso daí antes mesmo de Jesus vir falar isso, né? Mas o que hoje em dia nós temos esse amadurecimento, né? Vivermos tudo isso. E muito boa a sua contribuição também de falar sobre isso. Agradecemos. Só para complementar, eu vi uma vez uma discussão entre um ateu e um crente, né, que somos todos nós que acreditamos em alguma coisa. E a discussão era se a evolução, a inteligência era fruto da evolução, né? E aí o crente citou para o ateu que justamente os dinossauros do período Cretáceo até o Jurássico ficou sobre a Terra milhões de anos, e os dinossauros não dominaram a Terra, né? E o homem mais antigo não tem 1 milhão de anos. E a gente já conseguiu dar aquele pulinho fora da atmosfera, né? Coisa que os dinossauros jamais conseguiriam. É só uma analogia das diversas formas que a gente tem para raciocinar sobre a existência de alguma coisa precursora, né? E não o acaso ou simplesmente a evolução. Certo. Certo, gente? Podemos, então, fazer as nossas vibrações? Vai lá, Sônia. Tá bom. Então, vamos fechar nossos olhos, unir nossos pensamentos, elevando a Deus e a Jesus, enviando nossos melhores sentimentos, levando a paz, a alegria e o carinho. Vibremos ao nosso planeta, em especial ao Brasil, vibrando para que todos os governantes, em especial nesse momento, que sejam tocados para fazer o melhor para o povo, pela paz e fraternidade na humanidade, para que todos se percebam como irmão, com muita solidariedade. Vibremos por todas as crianças e adolescentes, para que sejam orientados nesse momento com muito entendimento e muito amor. Vibremos por todos os idosos, levando esperança e consolo, para que sejam amenizados em suas dores neste momento. Por todos os enfermos do corpo e do espírito, enviando as paz, coragem, para que eles tenham força para superar essas dificuldades. Vibremos também por todos os amigos, parentes, que estão nesse momento passando por envolvimentos e que a luz de Jesus, que eles sejam tocados pela luz de Jesus e sejam abraçados e ajudados nessa hora.
Vibremos por nossos lares, visualizando a luz de Jesus entrando em cada cômodo, enchendo todo o ambiente de paz, harmonia e saúde, em especial neste momento. E que lá seja depositado nas águas da nossa casa, tudo o que precisando para nosso refazimento e também para ajuda, para nosso fortalecimento. Vibremos pela casa de oração, por todos os seus colaboradores, para que sempre possamos buscar nela o lugar de entendimento de nossas dificuldades. Vivemos pelos médicos, enfermeiros, em especial nessa hora que eles precisam muito de ajuda, que eles sejam ajudados pela espiritualidade. E por fim, vibremos por nós mesmos, que possamos ser perseverantes no caminho do bem e coragem para passar tudo o que estamos passando. Que assim seja. E assim, vamos pedir aos amigos da espiritualidade, agradecendo por mais essa aula, por mais esse momento, e que a gente possa entender tudo o que está passando com a gente, com essas doutrinas tão maravilhosas. Que assim seja. Gente, o nome da médica lá da palestra que eu falei para vocês é Anete Guimarães, tá? Se vocês quiserem, procurem no YouTube, tem a Anete Guimarães, quando ela fala do cérebro, ela mostra esse benefício que a poesia nos traz. Tá bom? Deixa eu falar uma coisinha aí. Oi.